Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouco sobre paternidade e adoção. Quero ler um versículo que se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Beneplácito significa consentimento, né? Concordância. Aqui o Senhor faz essa predestinação para sermos adotados como seus filhos, mediante uma concordância entre si, né? Na própria Trindade e no seu próprio consentimento. Não é algo externo, mas é algo interno, que parte do próprio Senhor. Eu quero fazer uma distinção, antes de entrarmos nesse assunto, partindo do princípio de graça, que está no próprio livro de Efésios. Nós temos dois tipos de graça: a graça comum de Deus e a graça especial de Deus, que é a graça salvadora, a que nos possibilita sermos salvos por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus, pelo qual fomos adotados como filhos de Deus, certo? Então, essa graça, ela se manifesta nas nossas vidas, na raça humana, de formas diferentes. Graça comum, graça especial. Quando nós pecamos contra o Senhor, o que nós merecemos é a separação eterna de Deus. Aprendemos isso quando estudamos o plano de salvação. Merecemos ser apartados de experimentar qualquer bem de Deus. Qualquer bem de Deus e viver para sempre no inferno, recebendo eternamente a sua ira. Então, quando pecamos contra o Senhor, o que merecemos é essa separação. O que merecemos é a condenação eterna. É irmos para o inferno e recebermos a sua ira. Romanos 6, 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Acontece que a punição pelos nossos pecados não é imediatamente sentida por nós. Em vez disso, toda a humanidade, independente de receber a graça ou os seus juízos, o juízo de Deus, ela continuará a receber as suas bênçãos. Ela continuará a ser abençoada. Isso por causa da graça comum de Deus. Mateus 5, versículo 45, Jesus disse que Deus faz o sol raiar sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Então, a graça comum de Deus é vista em muitas áreas das nossas vidas. Bênçãos físicas, domínio intelectual, domínio moral, a capacidade de criarmos coisas boas, de produzirmos diferentes tipos de coisas na comunidade. Coisas boas, né, que podem acrescentar algo à vida de qualquer ser humano, independente de ser cristão ou não. Isso é fruto da graça comum de Deus que Ele concede a todos, sem exceção a toda a raça humana. Mas a graça comum de Deus, ela não nos salvará. Ela não salvará a alma do homem pecador. Ela não traz salvação sobre a raça humana. Essa graça comum demonstra o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é bondoso para com a humanidade. Porém, um dia nós estaremos diante dele. Um dia, todos nós nos apresentaremos diante do Criador. E essa graça comum, ela se encerrará ali. Ali se encerrará o derramamento de bênçãos. Então, o que virá é a graça especial, a graça salvadora do Senhor. A graça comum
ela se estende sobre sobre toda a humanidade, através das coisas boas que ela possibilita o homem criar. Ela se estende aqui, na terra, enquanto estivermos aqui. Mas ela não salvará as nossas almas. Ela não nos reconciliará com o Pai. A graça especial, a salvadora, Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Romanos 5,12 nos mostra que em Adão nós caímos, nós morremos espiritualmente, sendo assim separados de Deus. Mas em Romanos 5,18, Deus derrama a sua graça para com todos os homens. Mas essa graça que ele derrama aqui, que Paulo fala aos romanos, é a graça salvadora, é a graça especial, a graça que nos possibilita sermos justificados por meio do sacrifício de Jesus Cristo, para a vida eterna. Outrora nós estávamos mortos, agora em Cristo temos vida. Outrora não havia para nós esperança alguma, agora o nosso coração se alegra na esperança da salvação, na esperança da vida eterna. Outrora estávamos mortos e o pecado nos assolava. Agora temos a esperança, as ferramentas para lutar contra o pecado e para vencê-lo. Amém? E se em algum momento de nossas vidas, se em algum momento da vida de vocês, no seu particular, no seu íntimo, no seu pessoal, você caiu, lembre-se que você tem para onde voltar. Você tem para onde voltar por causa da graça salvadora de Jesus. Todas as vezes que você achar que não há mais perdão, lembre-se que o Senhor é rico em misericórdia. Ele nos amou. Ele amou você. Ele escolheu você. Está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. Ele escolheu você. E todas as vezes que lembranças de culpa vier, todas as vezes que Satanás tentar te acusar de pecados os quais você já confessou, pecados os quais você cometeu antes de conhecer a Cristo, todas as vezes que ele vier acusar você, todas as vezes que essas lembranças de culpa vier sobre você, lembre-se que a graça salvadora de Jesus Cristo, a graça especial, ela triunfou. E ela continua a triunfar sobre a sua vida. Não é sobre os pecados cometidos, irmãos, quando você ainda estava morto nos seus delitos. Não é sobre ele. É sobre a graça salvadora de Jesus Cristo. Graça essa que se manifestou em Jesus. Graça essa que se manifestou na cruz do Calvário, para nos redimir, para nos reconciliar com o Senhor. Efésios 2,10 diz: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A graça de Deus, ela revela o estado pecaminoso do ser humano. Então a graça, ela não é uma liberdade para pecarmos, pelo contrário, ela revela o nosso estado pecaminoso. No entanto, ela não nos desampara. A graça salvadora do Senhor não nos desampara. A graça de Deus, ela molda o nosso caráter, transforma nossas vidas. Ela lhe conduzirá a praticar as boas obras, pois, como o próprio versículo diz, nós somos feitura dele para boas obras, para praticar boas obras. E só fazemos isso por causa de sua graça nas nossas vidas. Então lembre-se que onde há arrependimento de pecados, sempre haverá perdão concedido pelo Senhor, mediante a sua graça. Creia, confesse os seus pecados e alcance graciosamente o perdão de Deus para a salvação de sua alma. Essa é a graça especial que o Senhor nos concede por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 5, o texto inicial que nós lemos. A palavra diz que o Senhor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o
beneplácito de sua vontade, concordância, conscientemente. Irmãos, a manifestação da graça e misericórdia de Deus, mesmo nós sendo apenas criação suas e caídos pelo pecado, por meio do seu Filho unigênito, por meio de Jesus, o que está relatado em João 3,16, ele nos concede uma posição inalcançável por meios próprios, por nossas próprias mãos, por nossa própria vontade. O Senhor não só nos resgata da condição pecaminosa que estávamos antes, como também nos concede o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nos concede o direito, por meio de adoção, de sermos seus filhos. E aqui Deus manifesta o seu infinito e ousado amor. Aqui Deus manifesta a sua misericórdia. Aqui Deus manifesta todo aquele amor que nós escutamos nas canções e que nós temos ouvido nas pregações. Deus manifestou na sua graça salvadora. Deus manifestou nos reconciliando com Ele. Deus manifestou entregando o seu Filho à morte de cruz, para que nos tornássemos seus filhos adotivos. Mas, irmãos, paternidade e adoção. Nós vivemos em um momento onde o mundo acha que Deus é pai de todos e que todos são seus filhos. Logo se tem uma grande facilidade de quê? De nós o chamarmos de pai, mas uma enorme dificuldade de o reconhecermos como tal. Esse é um grande problema da nossa geração. O Senhor é pai de todos. O nome de Deus está na boca de todo mundo. Mas nós não queremos o reconhecer como tal. Logo entendemos que diante dessa contradição de que Deus não é pai de todos e que nem todos são seus filhos, porque o filho obedece o pai. Portanto, é conduzido pelo Espírito Santo a fazer a vontade de Deus Pai. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 9, traz um texto que é bem profundo se você atentasse a ler com calma. Ele diz o seguinte: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte, irmãos. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu obediência por meio do sofrimento. Com isso, Cristo Jesus foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Para todos os que são filhos de Deus em Cristo Jesus por meio da obediência ao Pai. Não é nominal, não é da boca para fora, irmãos. Isso é testificado em nossas vidas. Então, irmãos, olhem que para alguns dos homens mais cruéis que nós tivemos na nossa história recente, quem nunca ouviu falar de Hitler ou Lenin, dos massacres que esses homens promoveram contra outros povos por meio de suas ideologias, do seu poderio de armas, de dinheiro, tudo que move a raça humana. Vocês acham mesmo que nós podemos dizer que esses homens eram filhos de Deus? Nós podemos dizer que esses homens eram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, agindo dessa maneira? Jamais, irmão. Aquele que não abandona o pecado e que tem prazer nele, não é filho de Deus. O filho de Deus, como lemos em Hebreus, é aquele que aprende por meio da obediência. Jesus é a fonte de salvação, irmãos. Mas como o próprio texto diz, ele é a fonte de salvação somente para aqueles que o obedecem.
Amém? Então, o Senhor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. E isso tem um significado. Isso implica algo em nossas vidas. Isso gera em nós uma nova identidade. A adoção nos leva a uma reconciliação, irmãos, uma regeneração. A adoção de filhos nos leva à santificação. Isso aqui não é apenas um conceito teológico, irmãos. Isso é a vida prática. Em Cristo Jesus, você tornou-se filho de Deus. Você não é mais órfão, irmãos. Você não está mais desamparado. Você agora é filho. Você foi justificado, você foi regenerado, você foi adotado. Isso gera em nós mudanças internas, isso gera em nós mudanças externas também. Mas a adoção, ela é um conceito completo, não é algo superficial. A adoção expressa que agora nós temos um pai. Isso é maravilhoso, isso é gracioso. Você não está mais sozinho. Você não está mais sozinho, irmão. Não é apenas um conceito, não é algo posicional. É uma questão afetiva, é relacional. É o pai se relacionando com você, possibilitando você a se relacionar com ele, irmão. Você não anda mais só, agora você tem alguém. Você tem alguém pegando na sua mão, irmãos. Você tem alguém conduzindo os seus passos. Você tem alguém que quando você tropeça e quando você cai, ele te levanta pelo braço, ele te ergue, ele te coloca de pé. O Senhor tem cuidado de você, irmão, nas suas aflições. O Senhor tem te protegido. O Senhor não desampara aqueles que o obedecem, aqueles a quem Ele ama. Então, a partir do momento que nós temos a compreensão, irmãos, e esse entendimento, que somos filhos de Deus, que Deus é nosso Pai, isso deve mudar o nosso relacionamento. Isso deve mudar o nosso relacionamento com Deus, irmãos. Como o próprio texto de Hebreus disse, por meio da devoção, da adoração. E não é nem pelo que Ele pode nos conceder, irmão, porque Ele já nos deu tudo, Ele já nos salvou. Mas é pelo que o Senhor é, irmãos. É pela sua santidade, pela sua benignidade, pela sua misericórdia. Então, ao se tornar filho de Deus, você passa a entender a paternidade de forma mais profunda sobre a sua vida. Quando falamos de pai hoje, na nossa sociedade, boa parte das notícias são ruins, irmãos. O que nós vemos é o abandono. A criança ela sofre tanto pela ausência quanto pela presença do pai. Pela agressividade, pela violência e talvez até pelo excesso de zelo. E isso, querendo ou não, traz para nós algumas dificuldades de olharmos para Deus e enxergarmos como Pai. Porque imagina um adolescente, imagina os questionamentos que surgem na sua cabeça. O porquê que isso acontece comigo? Por que meu pai é assim, mas dizem que Deus é assim? Mas em Cristo, irmãos, nós temos a compreensão que temos um Pai, que é Deus, que é o nosso Senhor. Um Pai muito maior e muito melhor do que qualquer um de nós poderíamos ser para os nossos filhos. Ainda que sejamos bons pais, boas mães, o Senhor é infinitamente melhor do que isso. Porque Ele é santo, porque Ele é perfeito. Então, isso nos traz a alegria da salvação. Na santidade do Senhor, que Ele nos deu uma identidade, Ele nos deu um nome, e agora sabemos quem somos. Agora nós sabemos, por meio da adoção, para onde nós vamos, que isso aqui é passageiro, que isso aqui é temporário, irmãos. O Senhor nos predestinou para a adoção de filhos. Para não andarmos mais sozinhos, como outrora andávamos. Para crescermos em graça, para sermos instruídos, para sermos formados, sermos cuidados por Ele, irmãos.
Isso deve gerar em nossos corações uma alegria profunda e um descanso que nos faz se sentirmos seguros durante essa caminhada. Imagine, irmãos, que você é uma criança, que você está na fila de espera para a adoção no orfanato. Você tem em torno de 7, 8, 9 anos. Você recebeu a notícia que uma família vem lhe encontrar e que você agora será adotado. Que você agora terá um lar. Que você agora terá alguém que vai segurar a sua mão, que vai lhe conduzir, que vai lhe proteger, lhe guiar, lhe amar, lhe dar tudo aquilo que você não teve até aquele momento. Você estava perdido e agora você foi encontrado. Agora você passará a ser infinitamente amado. Você terá uma família. Você foi adotado. Você foi adotado, irmãos. Veja quanta graça e amor há em sermos filhos adotivos. A adoção significa que você foi desejado por Deus. Significa que você foi escolhido por Deus. Significa que entre milhares de pessoas, você foi escolhido para fazer parte de uma família. Significa que o Senhor lhe escolheu. Agora você não é apenas um filho legítimo, mas é um filho ao qual Deus tem prazer em se relacionar. Mas lembre-se que o Senhor só sente prazer em se relacionar somente com aqueles a qual o Espírito Santo regenerou. Aquele a qual o Espírito Santo regenerou, aquele a qual nasceu de novo, aquele a qual tem lutado, tem travado lutas contra o pecado. Somente esses, irmãos, experimentam dessa paternidade e desse afeto por parte do Senhor. Lembre-se que há a graça comum, que o Senhor, por sua bondade, por sua misericórdia, estendeu sobre toda a raça humana. Mas o relacionamento pessoal, irmãos, a afetividade do Senhor para com você, só se dá por meio dessa regeneração. Você só provará dessa paternidade se você nascer de novo. Entenda o quão amado você é em se tornar filho adotivo de Deus. Romanos 8,15 é outro texto graciosamente maravilhoso que ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para vivermos outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Quando você olha para o contexto geral do que é ser filho adotivo, parece ser algo ruim, como eu relatei aqui há pouco atrás. No início da minha fé, no meu antigo trabalho, eu tinha esses questionamentos com o meu gerente, ele é cristão, e eu tinha meio que um ciúme do povo judeu, né? Que a gente via todo o amor para aquele povo, e o povo rejeitava Deus, e Deus buscava o povo, restaurava o povo, rejeitava de Deus, e eu ficava pensando, meu Deus, como pode? E no meio social, no nosso meio, é da mesma forma. Tem alguns preconceitos em torno disso. Por exemplo, aqui no Brasil, até 1988, o filho adotivo não tinha os mesmos direitos que os filhos biológicos. Foi a Constituição Federal que mudou isso. Então, o filho adotivo, ele tem um sentimento de rejeição por tudo o que passou. Por que eu fui abandonado? E ele se sente culpado por isso. Eu acompanho, tenho bastante interesse sobre isso, eu acompanho, eu leio algumas coisas, assisto alguns vídeos, e eu vejo que esse é um dos problemas. É a criança, o adolescente, se sentir culpado por ter sido abandonado. Então tem todos esses preconceitos, tem todas essas questões em torno de ser um filho adotivo. Mas quando nós entendemos a profundidade e o significado de adoção e de sermos filhos adotivos de Deus, nós nos sentimos totalmente amados. Porque, como eu falei anteriormente, nós fomos escolhidos, nós fomos desejados, fomos amados. Então, Paulo, quando ele escreve sobre a adoção no contexto romano,
e aplicando para os nossos tempos, trazendo aqui uma explanação, em Roma existia uma tradição chamada dias lústricos, que quer dizer dias de consagração, certo? Que para o menino, até o 9º dia de vida, ele sequer recebia um nome. Então, durante o ritual, aquele ritual lústrico, a mãe o colocava no chão e o pai romano decidia se queria pegar aquele filho nos braços ou não. Quais os critérios que ele usava? Digamos que o filho tivesse uma deficiência física, faltasse o braço, a mão, e o pai achasse que aquilo, naquele contexto da época, os romanos ímpios, adoradores de outros deuses, ele achasse que aquilo traria futuramente sobre a sua vida, sobre a família dele, uma falta que não traria orgulho para ele, ele tinha o direito de rejeitá-lo. Era um direito do pai rejeitá-lo, se ele achasse que aquele filho não traria orgulho para ele futuramente. Então, irmãos, ele tinha essa opção de rejeitar o seu filho biológico. Era rejeitado se o seu pai identificasse essas questões. Mas com a adoção, no contexto romano, era diferente. Vamos lá. Os romanos, eles entendiam que quem adotava um filho fazia isso de livre e espontânea vontade. Isso está dizendo que você não é um filho aleatório, certo? Que você foi escolhido. Você não veio do acaso. O romano estava dizendo: eu olhei para você, eu escolhi você, você não é aleatório, eu escolhi te amar. Ou seja, ele tinha a opção de rejeitar o filho biológico, usando os seus critérios. Mas quando ele adotava o filho adotivo, ele não tinha esse direito de revogar uma adoção que ele já tinha feito. Então, quando ele adotava alguém, ele estava dizendo: você será meu para sempre. Você jamais será rejeitado. Alguns imperadores romanos eram filhos adotivos. Otávio Augusto era filho adotivo de Júlio César. Tibério César também foi filho adotivo de César Augusto. E quando você assiste filmes romanos antigos, você vê que há uma relação muito íntima, muito próxima entre eles, né? Então, o laço de um filho adotivo era, por vezes, muito mais profundo, muito maior do que com o filho biológico. Porque o filho biológico ele poderia rejeitar. O adotivo, a partir do momento que ele tomou a decisão de adotá-lo, ele jamais poderia voltar atrás. Então, Paulo está dizendo aos romanos que o Senhor nos deu espírito de adoção e que Ele nunca vai nos rejeitar. Seremos eternamente filhos de Deus e Ele jamais voltará atrás na promessa de filiação que Ele fez para nós. Marcos 15:34, Rafa, coloca. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O filho biológico de Deus, irmãos, gritou. O filho biológico de Deus clamou, implorou ao Senhor na cruz do Calvário por seu apoio. E o pai não o abraçou. O pai o desamparou. Sabe por quê, irmãos? Porque ali, eu e você, porque ali nós estávamos sendo adotados. O Senhor não estendeu a sua mão ao seu filho biológico. O Senhor virou as costas para ele, para que nós pudéssemos alcançar a graça da vida eterna, para que nós pudéssemos nos tornar seus filhos por adoção. Por causa de Cristo Jesus, fomos adotados como filhos. Talvez um dia alguém tenha o abandonado,
tenha sido rejeitado, mas agora você tem alguém que Ele ama, irmãos. E nenhum abandono nessa terra pode se comparar à graça de ter o Senhor ao seu lado. Não é pelo que você é, não é pelo que você pode oferecê-lo, mas é unicamente pela sua misericórdia, pela sua graça. O Senhor sente prazer em você, irmãos, por causa da vida de Jesus em vocês. E como nós podemos corresponder o fato de termos sido adotados, o fato de sermos filhos, nós podemos amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Nós podemos obedecê-lo, irmãos, porque é isso que o filho faz para com seu pai. Você foi amado, você foi escolhido, você agora é filho de Deus. Portanto, não perca a oportunidade de experimentar dessa paternidade, irmãos. Entenda o que significa ser filho de Deus. Se deleite em seus braços, como uma criança é colocada nos braços do pai, um bebê recém-nascido, e ali ele descansa, ali ele se deleita, ali ele encontra o seu lugar de segurança. Deus amou você a ponto de abandonar o seu filho na cruz. Todas as suas feridas, irmãos, todas as marcas que ainda estão abertas em seu coração, elas são temporárias. Você foi adotado. Então alegre-se nessa paternidade. Nessa paternidade de Deus. Se refugie como um filho nos braços do Pai Todo-Poderoso. Lembre-se, Ele amou e escolheu você. Sem nenhum impedimento para isso. E haverá um dia em que nós entraremos em sua presença. Haverá um dia em que nós encontraremos com Ele na eternidade. E ali nós poderemos contemplar, nós poderemos cantar como os anjos cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aí nós estaremos com o nosso Pai. Com o nosso Pai que, mesmo sendo nós pecadores, estando outrora mortos nos nossos pecados, Ele nos amou, Ele nos escolheu e Ele jamais nos rejeitará. Jamais nos rejeitará. Pelo sacrifício de Cristo Jesus, o Filho pelo qual Ele abandonou, mas que nos reconciliou com Ele e que nos possibilitou a vida eterna. Amém? Então, essa é a palavra, que possamos ter essa compreensão, esse entendimento de que agora nós somos filhos, de que agora nós somos amados, de que nós fomos escolhidos, de que nós não seremos rejeitados. E que essa paternidade de Deus, ela seja derramada sobre nossas vidas, de forma a qual nós olhemos para Ele, como um Pai a qual nós amamos e que devemos obediência, e que devemos seguir os seus preceitos, os seus princípios. E clamaremos ao Espírito Santo que nos conduza a cada passo dado na nossa caminhada cristã, para que não venhamos pecar contra o nosso Pai. Somos filhos em Cristo Jesus. Amém? Louve o Senhor com as palmas.